A garota do Distrito 12? Poderia haver maior tapa na cara? O Distrito 12, o menor distrito, o Distrito Piada, com adolescentes atrofiados de juntas inchadas que sempre morriam nos primeiros 5 minutos, e não só isso, mas a garota? Não que uma garota não pudesse vencer, mas na cabeça dele os jogos vorazes eram mais sobre força bruta, e as garotas eram naturalmente menores do que os garotos, portanto, estavam em desvantagem. Coriolanus nunca tinha sido um dos favoritos do reitor Casca e Gobotom, que ele chamava de brincadeira de chapa e Gobotom entre os amigos, mas não esperava uma humilhação pública daquela. Teria o apelido chegado a ele? Ou era só reconhecimento de que, na nova ordem mundial, os Snow estavam caindo na insignificância? Ele sentiu o sangue quente nas bochechas enquanto tentava permanecer composto. A maioria dos outros alunos tinha se levantado e estava conversando. Ele devia se juntar a eles, fingir que não havia nada demais, mas parecia incapaz de se mover. O máximo que ele conseguiu foi virar a cabeça para a direita, onde Sejanus ainda estava sentado ao lado dele. Coriolanus abriu a boca para parabenizá-lo, mas parou ao ver a infelicidade mal disfarçada no rosto do outro garoto. O que foi? Perguntou ele. Você não está feliz? O Distrito 2, o garoto, é o que há de mais robusto na ninhada. Você esqueceu. Sou parte da ninhada, disse Sejanus com voz rouca. Coriolanus parou para refletir. Então 10 anos de capital e a vida privilegiada que a cidade oferecia foram desperdiçados em Sejanus. Ele ainda se via como cidadão de distrito. Besteira sentimental. Sejanus franziu a testa com consternação. Tenho certeza de que meu pai pediu. Ele está sempre tentando fazer a minha cabeça. Sem dúvida, pensou Coriolanus. Os bolsos fundos e a influência do velho Strabo Plint eram respeitados mesmo que a sua linhagem não fosse. E embora as mentorias devessem ser baseadas em mérito, alguns pauzinhos tinham sido mexidos. A plateia havia se acomodado em cadeiras agora. No fundo da plataforma, as cortinas se abriram e revelaram uma tela do chão ao teto. A colheita era exibida ao vivo de cada distrito, indo da costa leste para a oeste, e transmitida por todo o país. Isso queria dizer que o Distrito 12 daria início ao dia. Todos se ergueram quando a insígnia de Panem ocupou a tela, acompanhada do hino da capital. Pérola de Panem, cidade majestosa, com o passar dos anos, você brilha mais. Alguns dos alunos tiveram dificuldade com a letra, mas Coriolanus, que ouvia a avó cantá-la diariamente havia anos, cantou os 3 versos em voz alta, ganhando alguns acenos de aprovação. Era patético, mas ele precisava de toda a aprovação que pudesse obter. A insígnia se dissolveu e o presidente Ravinchil apareceu, o cabelo com mechas grisalhas, vestindo o uniforme militar pré-guerra para lembrar que ele já controlava os distritos bem antes dos dias escuros da rebelião. Ele recitou uma breve passagem do Tratado da Traição, que declarava os jogos vorazes como reparação de guerra, vidas jovens dos distritos tiradas pelas vidas jovens da capital que foram perdidas. O preço da traição dos rebeldes. Os idealizadores dos jogos cortaram a imagem para a praça sombria do Distrito 12, onde um palco temporário, agora ocupado por pacificadores, tinha sido montado na frente do edifício da Justiça. O prefeito Lip, um homem sardento com um terno terrivelmente ultrapassado, estava entre 2 sacos de aniagem. Ele enfiou a mão fundo no saco à esquerda, tirou um pedaço de papel e nem olhou direito. A garota que vai ser tributo do Distrito 12 é Lucy Gray Baird, disse ele no microfone. A câmera virou para a multidão de rostos cinzentos e famintos com roupas cinzentas e amorfas, procurando o tributo. A câmera fechou numa agitação, garota se afastando da infeliz escolhida. A plateia soltou um murmúrio surpreso ao vê-la. Lucy Gray Baird estava ereta com um vestido feito de babados da cor do arco-íris, agora puído, mas que já tinha sido elegante. O cabelo escuro e cacheado estava preso no alto e entremeado por flores selvagens. A imagem colorida atraía a atenção, assim como uma borboleta maltratada em um campo de mariposas. Ela não foi direto para o palco, mas começou a andar entre as meninas para a direita. Aconteceu rápido. Ela enfiou a mão nos babados do quadril. Uma coisa verde foi transportada do bolso para dentro da gola da blusa de uma ruiva com expressão debochada, a saia balançando conforme ela andava. O foco ficou na vítima, o sorrisinho mudando para uma expressão de horror, os gritos quando ela caiu no chão, batendo nas roupas, os berros do prefeito. E ao fundo, a agressora ainda andando, ainda deslizando a caminho do palco, sem olhar para trás uma vez sequer. E a Vemby Hall ganhou vida com as pessoas cutucando seus vizinhos. Viu aquilo?
O que ela jogou dentro do vestido da outra? Um lagarto. Eu vi uma serpente. Ela a matou? Coriolanus observou as pessoas ao redor e teve uma fagulha de esperança. Seu tributo improvável, o desperdício do seu talento, seu insulto, tinha capturado a atenção da capital. Isso era bom, não era? Com sua ajuda, talvez ela pudesse sustentar essa atenção, e ele talvez pudesse transformar a desgraça em uma exibição respeitável. De qualquer modo, os destinos deles estavam irrevogavelmente ligados. Na tela, o prefeito Lip desceu a escada do palco correndo, abrindo caminho entre as garotas reunidas para chegar à caída no chão. My Fair, gritou ele. Minha filha precisa de ajuda. Um círculo tinha se formado em volta dela, mas as poucas tentativas desanimadas de ajudá-la foram bloqueadas pelos membros em convulsão da garota. O prefeito entrou na clareira na hora que uma serpente pequena e verde iridescente saiu das dobras do vestido e foi na direção da multidão, gerando gritos e uma agitação para fugir dela. O afastamento da serpente acalmou My Fair, mas a consternação foi substituída na mesma hora por constrangimento. Ela olhou direto para a câmera ao se dar conta de que todos os cidadãos de Panem estavam olhando. Uma das mãos tentou ajeitar um laço que entortara no cabelo dela, a outra foi direto para a roupa, imunda com onipresente pó de carvão, e rasgada após sua reação. Quando o pai a ajudou a se levantar, ficou evidente que ela tinha se urinado. Ele tirou o paletó para enrolar nela e a entregou à escolta de um pacificador. O prefeito voltou para o palco e grudou um olhar assassino para o mais novo tributo do Distrito 12. Enquanto Coriolanus via Lucy Greybeard subir ao palco, ele sentiu uma pontada de inquietação. Seria ela mentalmente instável? Havia algo vagamente familiar e perturbador nela. As fileiras de rosa framboesa, azul royal e amarelo narciso nos babados. Ela parece uma artista de circo, comentou uma das garotas. Os outros mentores fizeram sons de concordância. Era isso. Coriolanus procurou na memória os circos de sua infância. Malabaristas e acrobatas, palhaços e garotas dançando, com vestidos armados girando enquanto seu cérebro vibrava com a euforia do açúcar do algodão doce. O fato de seu tributo ter escolhido um traje tão festivo para o evento mais sombrio do ano demonstrava uma estranheza que ia além de um simples julgamento. O tempo designado para a colheita do Distrito 12 já tinha passado, sem dúvida, mas ainda faltava o tributo masculino. Mesmo assim, quando o prefeito Lip voltou ao palco, ele ignorou os sacos com os nomes, foi direto até a garota tributo e bateu na cara dela com tanta força que ela caiu de joelhos. Ele tinha levantado a mão para bater de novo quando dois pacificadores intervieram, segurando os braços dele e tentando redirecioná-lo ao que precisava ser feito. Como ele resistiu, eles o arrastaram até o edifício da justiça, fazendo com que o processo todo fosse interrompido. A atenção se voltou para a garota no palco. Quando a câmera focou nela, Coriolanus não se tranquilizou em relação à sanidade de Lucy Greybeard. Ele não fazia ideia de onde ela tinha conseguido maquiagem, pois mal começava a ficar acessível novamente na capital, mas os olhos dela estavam com sombra azul e delineados de preto, as bochechas rosadas e os lábios pintados de um vermelho meio oleoso. Na capital, teria sido ousadia. No Distrito 12, parecia excessivo. Era impossível afastar o olhar dela, passando a mão pela saia, ajeitando compulsivamente os babados. Só depois de garantir que estavam arrumados foi que ela levantou a mão para tocar na marca que tinha na bochecha. O lábio inferior tremia de leve e os olhos brilhavam com lágrimas que ameaçavam cair. Não chore, sussurrou Coriolanus. Ele percebeu e olhou ao redor com nervosismo, mas encontrou os outros alunos paralisados. Seus rostos exibiam preocupação. Ela tinha ganhado a solidariedade deles, apesar da estranheza. Eles não tinham ideia de quem ela era e nem por que tinha atacado My Fair. Mas quem não conseguia ver que a coisinha debochada era maldosa e que o pai dela era um bruto que batera numa garota que tinha acabado de sentenciar à morte? Aposto que o sorteio foi alterado, disse Sejanus baixinho. Não era o nome dela naquele papel. Na hora que a garota ia perder a batalha contra as lágrimas, uma coisa estranha aconteceu. De algum lugar na multidão, uma voz começou a cantar. Uma voz jovem que podia pertencer a um menino ou a uma menina, mas com um tom tal que se espalhou pela praça silenciosa. Você não tira meu passado, não tira minha história. Um sopro de vento chegou ao palco, e a garota levantou a cabeça lentamente.
Em algum lugar na plateia, uma voz mais grave, distintamente masculina, cantou. Pode ter tirado meu pai, mas o nome dele está na memória. A sombra de um sorriso surgiu nos lábios de Lucy Gray Baird. Ela se levantou de repente, foi até o centro do palco, pegou o microfone e cantou. Nada que você possa tirar de mim merecia ser guardado. Ela enfiou a mão livre nos babados da saia, empurrou tudo para o lado, e tudo começou a fazer sentido. A fantasia, a maquiagem, o cabelo. Fosse ela quem fosse, tinha se vestido para uma apresentação. Tinha uma bela voz, forte e clara nas notas altas, rouca e intensa nas baixas, e se movia com segurança. Você não tira meu charme, não tira meu humor, não tira minha riqueza, porque isso é só rumor. Nada que você possa tirar de mim merecia ser guardado. Cantar a transformou, e Coriolanus não a achou mais desconcertante. Havia algo de empolgante e até de atraente nela. A câmera a envolveu quando ela foi até a frente do palco e se inclinou na direção da plateia, doce e insolente. Se acha muito melhor, acha que é superior, acha que pode ser opressivo, acha que pode me mudar, talvez transformar. Repense o objetivo por quê. E ela começou a andar, a desfilar pelo palco, passando pelos pacificadores, alguns com dificuldade de segurar o sorriso. Ninguém se mexeu para fazê-la parar. Você não tira minha audácia, não me impede de falar. Pode usar suas falácias e tomar naquele lugar. Nada que você possa tirar de mim merecia ser guardado. As portas do edifício da justiça se abriram e os pacificadores que tinham levado o prefeito voltaram para o palco. A garota estava virada para a frente, mas deu para perceber quando ela registrou a chegada deles. Ela foi para o outro lado do palco para o grande final. Não, senhor, nada que você possa tirar de mim vale lamentar. Pode pegar, eu dou de graça. Não vai machucar. Nada que você possa tirar de mim merecia ser guardado. Ela conseguiu jogar um beijo antes que a alcançassem. Meus amigos me chamam de Lucy Gray, espero que vocês façam o mesmo, gritou ela. Um dos pacificadores tirou o microfone da mão dela enquanto o outro a pegava no colo e carregava para o meio do palco. Ela acenou como se estivesse sendo aplaudida e não sendo recebida por um silêncio mortal. Por alguns momentos, todos em Avenby Hall também ficaram em silêncio. Coriolanus se questionou-se, como ele, os outros estavam torcendo para que ela continuasse cantando. De repente, todos começaram a falar, primeiro sobre a garota, depois sobre quem teve a sorte de ficar com ela. Os outros alunos estavam virando a cabeça em sua direção, alguns fazendo sinal de positivo, outros lançando olhares ressentidos. Ele balançou a cabeça com incompreensão, mas por dentro estava vibrando. Snow cai como a neve, sempre por cima de tudo. Os pacificadores levaram o prefeito de volta e se colocaram de ambos os lados dele para evitar mais conflitos. Lucy Gray ignorou o seu retorno depois de, ao que parecia, ter recuperado a pose cantando. O prefeito olhou com raiva para a câmera, enquanto enfiava a mão no segundo saco e tirava vários pedaços de papel. Alguns caíram no palco e ele leu o que restou. O garoto do Distrito 12 é Jessup Diggs. Os adolescentes na praça se moveram e abriram caminho para Jessup, um garoto com uma franja preta grudada na testa proeminente. No que dizia a respeito aos tributos do Distrito 12, ele era um ótimo exemplar, maior do que a maioria e de aparência forte. A sujeira dava a entender que ele já trabalhava nas minas. Uma tentativa pífia de se lavar tinha revelado uma forma oval relativamente limpa no meio da cara dele, mas imundície escura circundava o restante de seu rosto, e havia pó de carvão em suas unhas. Desajeitado, ele subiu a escada e assumiu seu lugar. Quando se aproximou do prefeito, Lucy Gray se adiantou e esticou a mão. O garoto hesitou, mas retribuiu o gesto e aceitou a dela. Lucy Gray passou pela frente dele, trocou a mão direita pela esquerda, e eles ficaram lado a lado, de mãos dadas, quando ela fez uma reverência profunda, levando o garoto a se curvar. Uma onda de aplauso e um único grito soaram na multidão do Distrito 12 antes dos pacificadores se aproximarem e a transmissão da colheita cortar para o Distrito 8. Coriolanus agiu como se estivesse atento à transmissão conforme foram sorteando os tributos do 8, do 6 e do 11, mas seu cérebro estava girando com as repercussões de ele ter ficado com Lucy Gray Baird. Ela era um presente, ele sabia, e devia tratá-la como tal. Mas como explorar melhor aquela entrada impressionante?
Como arrancar sucesso de um vestido, uma serpente e uma música. Os tributos ganhariam um tempo curto e precioso com os espectadores antes dos jogos começarem. Como ele poderia fazer que as pessoas investissem nela, e por extensão nele, só com uma entrevista? Ele registrou sem muita atenção os demais tributos, a maioria criaturas dignas de pena, e registrou os mais fortes. Sejanus ficou com um sujeito enorme do Distrito 2, e o garoto de Lívia do Distrito 1 tinha jeito de ser um competidor difícil. A garota de Coriolanus parecia saudável, mas o corpo magro era mais adequado à dança do que ao combate direto. Mas ele tinha certeza de que ela era capaz de correr rápido, e isso era importante. Quando a colheita foi se encaminhando para o fim, o cheiro de comida do buffet se espalhou pela plateia. Pão quentinho, cebola, carne. Coriolanus não conseguiu impedir o estômago de roncar e arriscou alguns goles de posca para sossegá-lo. Sentia-se energizado, de cabeça leve e faminto. Depois que a tela ficou preta, ele precisou de toda a disciplina do mundo para não sair correndo para o buffet. A dança infinita com a fome definia sua vida. Não nos primeiros anos, antes da guerra, mas todos os dias depois foram uma batalha, uma negociação, um jogo. Qual era a melhor forma de afastar a fome? Comer toda a comida em uma refeição? Dividir ao longo do dia em pequenas porções? Engolir tudo rapidamente ou mastigar cada pedacinho até virar líquido? Era tudo um jogo mental para se distrair do fato de que nunca era suficiente. Ninguém nunca o deixava comer o suficiente. Durante a guerra, os rebeldes controlaram os distritos que produziam alimentos. Ao tirar isso do controle da capital, eles tentaram fazer com que a capital se submetesse passando fome, usando a comida, ou a falta dela, como arma. Agora a mesa tinha virado de novo, com a capital controlando o fornecimento e indo além, girando a faca no coração dos distritos com os jogos vorazes. Em meio à violência dos jogos, havia uma agonia silenciosa que todos em Panem tinham sentido, o desespero por sustento suficiente para aguentar até o próximo nascer do sol. Esse desespero transformou cidadãos proeminentes da capital em monstros. Pessoas que caíram mortas de fome nas ruas se tornaram parte de uma cadeia alimentar hedionda. Em uma noite de inverno, Coriolanus e Tigris saíram do apartamento para pegar umas caixas de madeira que eles tinham visto mais cedo no beco. No caminho, passaram por 3 corpos e reconheceram um como de uma jovem empregada que servia chá muito bem nas reuniões vespertinas dos Crane. Uma neve pesada e úmida começou a cair e eles acharam que as ruas estavam desertas, mas, no caminho de casa, uma figura encolhida os fez se esconderem correndo atrás de uma cerca viva. Eles viram seu vizinho, Nero Price, um titã da indústria ferroviária, cortar uma perna da empregada, serrando-a com uma faca assustadora até o membro se soltar. Ele a embrulhou na saia que arrancou da cintura dela e saiu correndo pela rua lateral que levava à sua casa. Os primos nunca falaram daquilo, nem um com o outro, mas estava marcado na memória de Coriolanus. A selvageria que distorcia o rosto de Price, o tornozelo branco, o sapato preto velho na ponta do membro cortado, e o horror absoluto de se dar conta de que ele também agora era visto como comestível. Coriolanus creditou sua sobrevivência literal e moral à visão de vanguarda da avó no começo da guerra. Seus pais estavam mortos, Tigris também era órfã, e as 2 crianças viviam com a avó. Os rebeldes vinham fazendo um progresso lento e firme até a capital, embora a arrogância impedisse que essa realidade fosse amplamente reconhecida na cidade. A falta de comida exigia que até os ricos procurassem certos alimentos no mercado clandestino. Foi assim que Coriolanus se viu na porta dos fundos de uma casa noturna, outrora da moda, em um fim de tarde do final de outubro, segurando de um lado a alça de um carrinho de mão vermelho, e do outro, a mão enluvada da avó. Havia um toque gelado no ar que trazia um aviso ameaçador do inverno, e um cobertor de nuvens cinzentas e sombrias no céu. Eles tinham ido ver Pluribus Bell, um homem idoso com óculos cor de limão, e uma peruca branca empoada que ia até a cintura. Ele e seu companheiro, Cyrus, um músico, eram donos da casa noturna fechada, e agora se sustentavam traficando bens pelo beco dos fundos. Os Snow tinham ido pegar uma caixa de leite enlatado, pois o fresco já havia desaparecido semanas antes, mas Pluribus disse que vendera tudo. O que tinha acabado de chegar eram caixas de feijão-manteiga desidratado, que estavam em uma pilha alta no palco espelhado atrás dele. Vão durar anos, prometeu Pluribus, a avó dele. Planejo separar uns 20 para uso pessoal. A avó de Coriolanus riu. Que horror!
Não, querida. Horror é o que acontece sem isso, disse Pluribus. Ele não elaborou, mas a avó parou de rir. Ela lançou um olhar a Coriolanus e apertou a mão dele por um segundo. Pareceu involuntário, quase um espasmo. Ela olhou para as caixas e deu a impressão de estar decidindo algo. Quantas você pode ceder? Perguntou ela ao dono da casa. Noturna. Coriolanus levou uma caixa para casa no carrinho, e as outras 29 chegaram no meio da noite, pois estocar era tecnicamente ilegal. Cyrus e um amigo levaram as caixas escada acima, e as empilharam no meio da sala luxuosamente mobiliada. No alto da pilha, colocaram uma única lata de leite, com os cumprimentos de Pluribus, e deram boa noite a todos. Coriolanus e Tigris ajudaram a avó a escondê-las em armários, em guarda-roupas chiques, até no velho relógio. Quem vai comer isso tudo? Perguntou ele. Naquela época, ainda havia bacon na vida dele, frango e um assado ocasional. O leite era raro, mas o queijo era abundante, e algum tipo de sobremesa era certo no jantar, mesmo que fosse só pão com geleia. Nós vamos comer um pouco. Talvez possamos trocar um pouco, disse sua avó. Vão ser nosso segredo. Não gosto de feijão-manteiga. Coriolanus fez beicinho. Pelo menos, acho que não gosto. Bom, vamos pedir ao cozinheiro para encontrar uma boa receita, disse sua avó. Mas o cozinheiro foi chamado para servir na guerra e morreu de gripe. E sua avó nem sabia ligar o fogão, menos ainda seguir uma receita. Ficou para Tigris, com 8 anos, a tarefa de ferver o feijão até virar um caldo grosso, depois uma sopa, depois um caldo aguado, o que o sustentaria durante a guerra. Feijão-manteiga, repolho, a provisão de pão. Eles viveram disso, um dia após o outro, por anos. Claro que atrapalhou o crescimento dele. Sem dúvida ele teria sido mais alto e com ombros mais largos se tivesse mais comida. Mas seu cérebro se desenvolveu direito, pelo menos, ele esperava que sim. Feijão, repolho, pão preto. Coriolanus passou a odiar isso tudo, mas foi o que o manteve vivo, sem humilhação, e sem ter que canibalizar os corpos nas ruas. Coriolanus engoliu a saliva que inundava sua boca ao esticar. Mão para o prato com bordas douradas e o emblema da academia. Nem nos piores dias a capital abriu mão da louça chique, e ele comera muitas folhas de repolho em pratos caros em casa. Ele pegou um guardanapo de linho, um garfo, uma faca. Ao levantar a tampa da primeira travessa aquecida de prata, o vapor banhou seus lábios. Cebolas cremosas. Ele pegou uma colherada modesta e tentou não babar. Batatas cozidas, abobrinha, presunto assado, pães quentes e um pouco de manteiga. Pensando bem, um pouco mais. O prato cheio, mas não desesperado. Não para um garoto adolescente. Ele colocou o prato na mesa ao lado de Clemencia e foi pegar a sobremesa num carrinho, porque no ano anterior acabou rápido e ele ficou sem comer tapioca. Seu coração deu um pulinho quando ele viu fileiras de tortas, cada uma decorada com uma bandeira de papel com a insígnia de Panem. Torta. Qual tinha sido a última vez que ele comera uma? Estava pegando um pedaço médio quando alguém enfiou um prato com uma fatia enorme embaixo do nariz dele. Ah, pega um pedaço grande. Um garoto em fase de crescimento como você aguenta. Os olhos do reitor Igoboton estavam úmidos, mas tinham perdido o olhar vidrado da manhã. Na verdade, estavam examinando Coriolanus com uma profundidade inesperada. Ele pegou o prato de torta com um sorriso que esperava ser simpático e jovial. Obrigado, senhor. Sempre há espaço para a torta. Sim, prazeres nunca são difíceis de acrescentar, disse o reitor. Ninguém saberia melhor do que eu. Imagino que não, senhor. Isso saiu meio errado. Ele pretendia concordar com a parte sobre prazeres, mas pareceu um comentário irônico sobre a personalidade do reitor. Você imagina que não. Os olhos do reitor Igoboton se apertaram enquanto ele continuava encarando Coriolanus. E quais são seus planos, Coriolanus, depois dos jogos? Eu pretendo ir para a universidade, respondeu ele. Que pergunta estranha. Seu boletim acadêmico devia deixar aquilo claro. Sim, eu vi seu nome entre os concorrentes aos prêmios, disse o reitor Igoboton. Mas e se você não ganhar um? Coriolanus gaguejou. Bom, nós pagaríamos pelos estudos, claro. Pagariam? O reitor Igoboton riu. Olha só para você, com sua camisa improvisada e sapatos apertados, tentando manter as aparências. Andando todo altivo pela capital, embora eu duvide que os Snow tenham sequer um penico. Mesmo com o prêmio, seria difícil, e você ainda não ganhou, não é? O que aconteceria com você, eu me pergunto. O quê?
Coriolanus não pôde evitar um olhar ao redor para ver quem mais tinha ouvido as palavras terríveis, mas a maioria das pessoas estava envolvida em conversas durante a refeição. Não se preocupe, ninguém sabe. Bom, quase ninguém. Aprecie a torta, garoto. O reitor Igoboton saiu andando sem pegar um pedaço. Coriolanus só queria largar a torta e fugir para a saída, mas botou a fatia enorme de volta no carrinho com cuidado. Apelido. Só podia ser porque o apelido tinha chegado ao reitor Igoboton, com Coriolanus levando o crédito. Foi burrice da parte dele. O reitor era uma pessoa poderosa demais, mesmo agora, para ser ridicularizado em público. Mas era mesmo uma coisa tão horrível. Todos os professores tinham pelo menos um apelido, muitos bem menos lisonjeiros. E o chapa Igoboton não tinha se esforçado muito para esconder os vícios. Ele parecia convidar o desprezo. Poderia haver algum outro motivo para ele odiar tanto Coriolanus? Seja lá o que fosse, Coriolanus precisava consertar. Ele não podia correr o risco de perder o prêmio por uma coisa assim. Depois da universidade, planejava enveredar por alguma profissão lucrativa. Sem estudos, que portas se abririam para ele? Tentou imaginar seu futuro em uma posição humilde na cidade. Fazendo o quê? Gerenciando a distribuição de carvão nos distritos? Limpando jaulas de aberrações genéticas no laboratório de bestantes? Recolhendo os impostos de Sejanus. Plint em seu apartamento palaciano na Corso enquanto ele mesmo morava em um buraco de rato a uns 50 quarteirões de lá? Isso se ele tivesse sorte. Era difícil conseguir emprego na capital, e ele seria um formado pela academia sem dinheiro, nada mais do que isso. Como viveria? Pegando empréstimos. Ter dívidas com a capital era historicamente uma passagem para se tornar pacificador, e isso vinha com um compromisso de 20 anos em sabe-se lá onde. Ele seria enviado para algum distrito distante horrível, onde as pessoas não passavam de animais. O dia que era tão promissor desmoronou em volta dele. Primeiro, a ameaça de perder o apartamento, depois a atribuição ao tributo mais fraco, que, refletindo melhor, era definitivamente maluca, e agora a revelação de que o reitor Igoboton o detestava a ponto de acabar com as chances dele ao prêmio e o condenar a uma vida nos distritos. Todo mundo sabia o que acontecia quando se ia para os distritos. Você era apagado, esquecido, aos olhos da capital. Estava basicamente morto.